Pastor, eu tenho 30 anos, você vai ofertar R$30. Então você vai colocar no altar uma oferta da sua idade. Nesse propósito ou desmanche, com R$70, você vai fazer R$70 depósito amanhã ou na terça. Eu quero que você me ligue. Se você não adianta me ligar. Vai me ligar pra quê? Pra falar de abobrinha? Graça e paz da parte de Deus a todos que estão a entrar neste vídeo agora. Estava com saudades de vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Fidel Moisés Carlito, morador de Moçambique. Mais uma vez temos um conteúdo que estaremos a falar a respeito dos pastores que não têm temor. Desde já te convido a se subscrever no meu canal e no nosso canal, isto é, e ativar o sininho de notificação para não perder mais conteúdos. Sem enrolação, queridos, eu aqui quero reagir a um vídeo que vai passar aí agora. Vídeo de supostos pastores, pastoras, levitas do Brasil, não é? Que estão a envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos ficar calados, não. Nós vamos denunciar esse tipo de ato. Você vai ofertar R$15. Pastor, eu tenho 30 anos, você vai ofertar R$30. Então você vai colocar no altar uma oferta da sua idade. Deixa eu pensar. Espera sentar. Você vai entrar nesse propósito ou desmanche com R$70. Você vai fazer R$70 depósito amanhã ou na terça. Eu quero que você me ligue. Se você não adianta me ligar. Vai me ligar pra quê? Pra falar de abobrinha? Pra falar o que da novela? Pra que a oração? Oração você pede em qualquer lugar. O Emanuel vai ver se eu tô na esquina, cara. Vai ver se eu tô na esquina, filho do capeta. É só falando assim, filho do diabo. Sai da minha livre, praga ruim. Filho do capeta. Demoniado. Tá fazendo o que aqui? Não ajuda, não faz pix, não faz nada e vem pra cá me fala. Eu te devo alguma coisa? Ah, sai fora, ô pulga da mula de barão. Quem quer sua opinião, rapaz? A mão do Satã que vai pesar na tua cabeça. A mão de Deus não, é a mão do Satanás. A mão do Satã vai pesar na tua cabeça. Se você não sair daqui em 10 minutos da minha livre, tu vai sete de vai cagar prego. A palavra do Senhor Jesus Cristo, um pastor diante das ovelhas deve ser exemplar, para que as ovelhas possam seguir o exemplo do pastor. Então, se o pastor não ser exemplar, imagina a ovelha que segue o pastor, como vai ser? Será pior, porque até que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que esses falsos batizam 2 vezes mais filhos do inferno, aqueles que os perseguem, aqueles que os seguem, perdão. Quer dizer que esses supostos pastores que não têm temor com a palavra de Deus, que não têm temor quando se trata de Espírito Santo, quando eles batizam certos membros, esses membros tornam-se 2 vezes mais, 2 vezes pior que eles. Eu vou ler aqui a Bíblia no livro de 1 de Timóteo, seu capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O qual desejo que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade.
Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modestia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Quero, pois, que todos os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Meus queridos irmãos, nós nesses últimos dias estamos a ver várias pessoas que se intitulam ser pastores e outras que se intitulam ser pastoras, a desfamar o nome do nosso Senhor através de falta de exemplo no vestuário, através de falta de exemplo nas palavras, através de falta de exemplo naquilo que eles fazem. Queridos, nós estamos a ver os que se dizem pastores a cobrarem dinheiro às ovelhas para fazerem coisas. Primeiro as ovelhas devem tirar dinheiro. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que nós devemos pagar para receber as bênçãos. A Bíblia diz que de graça recebeis e de graça dais. Quer dizer que não existe honestidade nesse tipo de pastores que se dizem pastores, mas ao invés de cuidar as ovelhas, elas engolem como mosquito. Entenda o que eu quero te dizer neste conteúdo. Tem pastoras a se vestirem na igreja de um jeito sensual para seduzir os que estão na igreja. Até que a intenção dela pode até não ser seduzir, mas nós podemos concordar que quando uma pastora veste-se sem pudor e sem decência, automaticamente a tendência é de quê? É de atrair as pessoas para o corpo, não para a palavra, atrair as pessoas para o físico e não para o espiritual. Queridos, eu quero te tomar muita atenção, meu irmão, para que você abra os seus olhos e comece a ver que esse é o último tempo. São os últimos tempos, mas ainda não é chegado o fim. Muitos estão a se desviar da fé. Como a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina dos demônios, doutrina dos nicolaítas. Então nós estamos a ver pessoas a se apartarem da Bíblia, pessoas a se afastarem da leitura da palavra de Deus, pessoas que são enganados facilmente. Então essas pessoas são enganados por quê? Porque não gostam de ouvir a verdade. Estamos a ver igrejas que não têm pudor no vestuário. Dizem que estamos debaixo da graça, uma vez que a graça de Cristo, ela tira o pecado do homem, mas tem tipo de graça que as pessoas estão a dizer que promove pecado nas igrejas. Queridos, vejam só essa roupa que essa pastora... Infelizmente, agora a moda é de pastoras que dão um mau exemplo para a congregação, mostrando mais do que deveriam, se vestindo com roupas inadequadas na frente dos membros da igreja. Meus irmãos, esses não são pastores. A Bíblia diz que eu vi que se introduziram entre vós os falsos apóstolos. A Bíblia também diz que até eles são como Satanás, porque Satanás se transfigura em anjo da luz. Então, esses falsos apóstolos de Satanás, eles também se transfiguram para ser o quê? Para mostrar como se fossem cristãos, como se fossem apóstolos de Cristo. Sem saber, eles têm outra intenção. Estão a perceber, meus queridos? Então, abram os olhos, comecem a ler Bíblia, comecem a buscar a Deus para não serem enganados por esses falsos profetas, falsos pastores. Para não ser desenganado por esses falsos profetas, falsos pastores, leia a palavra de Deus, esteja preparado, meu irmão. Vamos ver agora pastoras que se dizem ser pastoras, se reunindo para falar, para interpretar a Bíblia de uma forma ao contrária. Começam a interpretar a respeito de Apocalipse de uma forma ao contrária, queridos. Brasil, não acredite nessa besteira.
Antes de você acreditar, leia primeiro na Bíblia. Se você ver que está escrito, comece a acreditar. Assiste só esse vídeo. Olha o que essas mulheres estão a falar. E dizem-se ser pastoras. Olha só. O que é que você diz sobre os maridos, as mulheres que gostam do quintal lá do fundo? Então, o quintal do fundo, cientificamente, vou falar nas 4 aspectos. Sexo oral, pode? Nossa, como elas perguntam sobre isso, né? Olha o que a Bíblia diz, né, meninas? Levanta vento norte, levanta vento sul. E assopra meu jardim. Sopra um vento que vem de onde, Patrícia? Da boca. Assopra no meu jardim, jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie seus frutos excelentes. E ainda lembrando, pastora, que existe uma diferença de jardim e mata, tá? E também... Ela oferece o jardim. Ela ainda fala, olha que coisa mais linda, para que se derrame os seus aromas. Não era mau cheiro, né? Não é? Então, esse tipo de coisa que nós estamos a ver, será que Deus está aí nesse tipo de conversa? A Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitos amantes de si mesmos. Estamos a ver pessoas que querem convidar pessoas para a igreja e não para Cristo. Existe diferença entre ganhar almas para Cristo e ganhar almas para a igreja. Tem pessoas que estão a encher igrejas e não estão a encher o reino de Deus. Estão a encher igreja de pessoas, mas estão a esvaziar o reino de Deus. Então a estratégia do diabo Satanás já está a se cumprir de entrar na igreja e começar a desviar os pastores. Tomem cuidado, meus irmãos, jovens como a mim, que são seduzidos por essas amadas que vão na igreja com roupas curtas, com tendência de te seduzir, roupas seminuas, roupas que seduzem você. Tome muito cuidado, meu querido. A Bíblia diz que se os seus olhos te escandalizarem, arranque os seus olhos e jogue longe de ti. Vale mais ir nos céus sem olho do que ir no inferno com todos os 2 olhos. A Bíblia diz também que se sua mão, seu braço te escandalizar, arranque-o e lance longe de ti. Vale mais ir no céu sem braço do que ir no inferno com todos os braços. Então, querido, se essa pastora costuma seduzir irmãos na igreja através das suas roupas, com suas roupas apertadas, a desenhar, sei lá, genitália, perdão pela expressão. Essas pessoas estão a fazer isso porque estão preocupados com a carne e não com o espírito. E são essas pessoas que cobram dinheiro ao povo de Deus. Começa a dizer que paga lá, paga dízimo, paga oferta. Não é obrigatório que uma alma deve entregar a oferta, mas deve ser de coração grato. Acompanhe só esses pastores que dizem para pessoas darem dízimo segundo o nível da sua idade. Acompanhe isso. Vai fazer uma oferta. Pastor, eu tenho 15 anos. Você vai ofertar 15 reais. Pastor, eu tenho 30 anos, você vai ofertar 30 reais. Então você vai colocar no altar uma oferta da sua idade. Você vai entrar nesse propósito desmanche com 70 reais. Você vai fazer 70 reais de depósito amanhã ou na terça. Eu quero que você me ligue. Se você não tá, não adianta me ligar. Vai me ligar pra quê? Pra falar de abobrinha? Pra falar o que da novela? Pra que a oração? Oração você pede em qualquer lugar. O Emanuel vai ver se eu tô na esquina, cara. Vai ver se eu tô na esquina, filho do capeta. É só falando assim, filho do diabo. Sai da minha livre, praga ruim. Filho do capeta. Demoniado, tá fazendo o que aqui? Não ajuda, não faz pix, não faz nada e vem pra cá me fala. Está a ver o que é isso? Isso tudo é apostasia. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Então estamos a entender o que está a acontecer aí. Estão se apartar da fé, a dar ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina dos demônios. Então, aquela pessoa que está ligada com esse tipo de doutrina, essa pessoa pertence ao reino das trevas, porque está a praticar uma obra obscura. Então, meus queridos, vão continuar nessa igreja? Continuar nessa igreja que tem mentiras?
vai abraçar a igreja que se prega a verdade, mesmo que o seu coração doa. O importante é sua salvação, meu irmão. O importante é você ser salvo e herdar o reino de Deus. Então tem pessoas que preferem estarem bem no físico, no espírito não estarem bem. Queridos, estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos. E outra, no altar, não é para exibir que você canta bem, que você tem talento. O altar é para adorar a Deus, não fazer show. Acompanhe só esses nossos irmãos, o que fizeram no altar. Isso vai servir de advertência para ti, meu irmão, para ter reverência no altar do Senhor Jesus. No altar deve-se reverenciar o dono do altar. Acompanhe só esse vídeo. Por que chorar? Tu vais vencer este anjo bem pertinho de você, pertinho de você. Jesus veio e sorriu pra mim. Pastores, levitas, a fazerem algo mundano no altar do Senhor. Já não há temor no altar do Senhor. Levar coisas do mundo, trazer no altar do Senhor. Então Satanás, ele luta para dominar o altar. Depois dele dominar o altar, dominar a igreja. Depois de dominar a igreja, trazer as suas doutrinas na igreja. É daí já onde que não se prega já a verdade, porque a pessoa como líder tem medo de perder povo. Está a perceber? Mas a Bíblia diz o quê? Jesus, quando disse que eu sou o pão vivo que desce do céu, quem comer a minha carne e beber o meu sangue não morrerá, viverá. Entenda que os que estavam aí se escandalizaram com esta palavra, porque Jesus estava a dizer a verdade para eles. A verdade vai escandalizar aqueles que não estão em Cristo, mas aqueles que estão em Cristo vão receber, porque a verdade é liberta. Meu querido, muito obrigado, nós chegamos até aqui. Deixa aí nos comentários se você está numa dessas igrejas e se você já vivenciou esse tipo de atitude. Um pastor, para te abençoar, primeiro você deve pagar. Você como cristão, lê a Bíblia, meu irmão. É o único jeito de vencer esses falsos. Ler Bíblia, orar, jejuar. Os falsos profetas e os falsos cristos não vão te enganar, amém? Meu nome é Fidel Moisés Carlito, obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Se não é subscrito, eu te convido a se subscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os nossos conteúdos. Muito obrigado, meus queridos. Aí na descrição tem um vídeo que você deve acompanhar. Esse vídeo vai te impactar poderosamente. Muito obrigado. Até lá. Aquele abraço. Que as vestimentas no púlpito pouco importa, é normal. E as pessoas não se escandalizam mais com isso. Será? Especialmente las madres, que nos ocupamos de esto. Entonces, la culpa te deja lo que viene del pasado. Entonces vos decís, ¿cómo hago para sacarme esta culpa? Yo tengo que pagar esta culpa que tengo. Até que ponto uma pastora como esta que vemos pode usar roupas curtas para ensinar seus fiéis com sensualidade?